O Paulo Setúbal, o escritor, best-seller dos anos 1920 e 1930 no Brasil, ele teve uma vida muito interessante. O final da vida dele foi uma coisa espetacular. Essa história do final da vida dele, eu conhecia, obviamente, a obra dele, etc., alguma coisa. Mas quem me chamou a atenção foi o meu amigo Pedro Rogério, neste livro aqui, que se chama Jornal Amoroso, de Pedro Rogério Moreira. Então, o Pedro Rogério conta, tem um capítulo do livro chamado O Segredo de Paulo Setúbal, né? É que Paulo Setúbal viveu uma conversão muito forte no final da vida dele, né? Estava muito doente, inclusive. E ele estava escrevendo um livro chamado O Filho, que continha passagens, não se sabe exatamente o conteúdo do livro pela razão que eu já vou falar, mas continha passagens inconvenientes, né? Não aconselháveis de serem escritas por uma pessoa verdadeiramente católica, né? E só duas pessoas, além dele, conheciam o conteúdo desse livro: o confessor dele e a mulher dele, né? A mulher dele, porque ela datilografava os textos, o livro estava com 300 páginas datilografadas. E o confessor, porque ele conversava com o confessor, né, um diretor espiritual dele. Ambos, a esposa e o confessor, disseram para ele não publicar o livro. E, obviamente, um escritor tem um orgulho da sua obra, né? Principalmente o Paulo Setúbal, que o Brasil inteiro adorava, né? Best-seller. Porém, um dia, ele, antes do Natal, de 1936, ele, conversando com uma das filhas, ele tinha duas filhas e um filho. O filho dele era o Olavo Setúbal, do Unibanco, né? Ministro das Relações Exteriores, prefeito de São Paulo, pessoa da mais elevada distinção, né? Então tinha um filho, Olavo Setúbal, e duas filhas. Uma dessas filhas, antes do Natal, falou para o pai: pai, todo ano você me dá um presente de Natal, este ano eu vou lhe pedir que você rasgue o seu livro. Como assim, né? Ela não sabia do conteúdo do livro, né? Isso afetou profundamente o Paulo Setúbal, e ele com ela rasgaram, picaram os papéis datilografados do livro que ele estava escrevendo. E no Natal, como presente de Natal, o Paulo Setúbal deu a essa filha as cinzas das folhas que eles haviam rasgado. Ele queimou, colocou a cinza num recipiente e deu para ela de presente. Isso era já fins de 1936. Se eu não me engano, ele morreu no início dos primeiros meses de 1937. Ninguém sabe exatamente, então, o que é que estava, qual era o conteúdo do livro, né, que foi rasgado, porque nem a esposa dele e nem o orientador espiritual dele e confessor falaram nunca nada. Então ninguém sabe, mas ele contava cenas da vida dele que devia ter passagens escabrosas ou difíceis, ou coisas assim, né? O Pedro Rogério, que escreveu o Jornal Amoroso, né, ele entrou em contato com o filho dele, Olavo Setúbal, querendo mais informações, e com uma irmã
também do Olavo Setúbal, que ambos filhos do Paulo Setúbal, mas não obteve maiores informações, né? Então, aparentemente, a família não queria tratar desse assunto, né? Foram gentis, etc., mandaram para o Pedro Rogério as obras completas do Paulo Setúbal, corrigiram o Pedro Rogério mandou para eles o texto que ele já havia preparado, o Dr. Olavo Setúbal fez algumas correções, devolveu para o Pedro Rogério e é tudo. Então nós não sabemos. O livro que o Paulo Setúbal estava escrevendo era esse daqui. Paulo Setúbal Confiteor, né? Eu confesso, né? Então o livro foi publicado ainda no ano da morte dele, em 1937. Eu li esse livro. Todo mundo deveria ler esse livro. E esse livro tem um prefácio primoroso do padre Leonel Franca, jesuíta, fundador da PUC do Rio de Janeiro, Pontifícia Universidade Católica, né? Onde eu estudei, formei em engenharia de telecomunicações lá. O padre Leonel Franca, no prefácio, começa assim: na plenitude dos anos, o anjo da morte bateu-lhe à porta, para acompanhá-lo ao descanso eterno dos justos. Os que nos últimos tempos lhe conheceram de perto as ascensões espirituais choram a perda irreparável de um apóstolo cujas irradiações benéficas poderiam amanhã estender-se em ondas de incomensurável amplitude. Então, o Paulo Setúbal teve uma conversão muito forte no final da vida dele. Morreu feliz, apesar de muito sofrimento na doença. Isso é uma coisa que eu achei muito tocante. Eu agradeço aqui ao Pedro Rogério por ter levantado esse assunto tão importante na vida.